Olá! Começa agora mais um programa ACIP em Ação, o nosso último programa de 2018. Ele está recheado de informações interessantíssimas para você, nosso empresário associado. E olha só, aproveitando a vinda da caçadora de tendências Sabina Deveik para o aniversário de 98 anos da ACIP, a nossa equipe preparou uma reportagem especial que vai falar sobre os novos paradigmas e comportamento do consumidor. Dá só uma olhada. O co-hunting é caçar tendências, significa caçar tendências. O que na prática significa isso, né? Ser uma caçadora de tendências é ser uma pessoa, uma pesquisadora que observa os sinais emergentes da sociedade, observa as tendências e os comportamentos emergentes. Nós somos capazes de interpretar esses movimentos. E quais são esses movimentos? A gente olha para cultura, mídia, publicidade, bares, restaurantes, pessoas, moda, arquitetura, design. A gente olha 360 graus, o que está acontecendo no mundo, interpreta padrões repetitivos, alguma coisa que se repete no Brasil, no Japão, na China, na Austrália, e consegue inferir que isso vai ser uma tendência. E com isso a gente consegue antecipar, né, de alguma forma, ninguém tem uma bola de cristal, mas é a partir da observação do presente, a gente consegue antecipar o futuro e ajudar as empresas a se posicionarem com relação a esse futuro. Então, qualquer tipo de empresa pode se beneficiar desse tipo de trabalho. Tem algumas coisas que já estão acontecendo no presente que a gente pode inferir que isso vai aumentar no futuro, que vai ficar mais forte no futuro. Então, quando a gente percebe, por exemplo, de repente, painéis solares em algum lugar, a gente percebe comida orgânica em outro lugar, hortas urbanas, a gente vê uma mobilidade diferente, as pessoas usando mais bicicletas. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que as pessoas estão mais preocupadas com bem-estar, quer dizer que as pessoas estão mais preocupadas com qualidade de vida e que as pessoas estão preocupadas com uma coisa que chama sustentabilidade. Então, sustentabilidade hoje não é mais só uma tendência, ela virou um paradigma, ela virou um novo direcionamento global do mercado e da sociedade, porque cresceu tanto e tem um contexto econômico, social e histórico, onde a gente vê que tem um esgotamento da natureza, do ambiente, do planeta. Então a gente também precisa olhar para os contextos e ver como que essas manifestações se relacionam com os contextos. E aí a gente consegue inferir que isso aí virou muito grande, ou seja, mais forte até do que uma tendência. E a diferença de uma pesquisa de mercado ou uma pesquisa de co-hunting é que na pesquisa de mercado você vai lá perguntar para o consumidor o que você acha de não sei o quê, o que você gostaria de não sei mais o quê. E muitas vezes as pessoas racionalmente não sabem as respostas. Mas o ser humano, ele vai se comportando de maneiras diferentes, e normalmente são os inovadores, né, os primeiros que começam a se comportar de jeito diferente e começam a se manifestar desse jeito na sociedade, e a partir da observação e não da pergunta, a gente consegue captar isso. Se a gente, de repente, fosse ver há 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez uma tendência ela demorasse muito mais tempo para chegar e para crescer. Só que hoje, o que a gente tem? A gente tem mídias sociais, a gente replica esses comportamentos, né, nas mídias sociais, então é uma forma de a gente impulsionar e criar uma rapidez maior de replicar esse comportamento. Então hoje, um ciclo de uma tendência, ela pode ser mais rápida para crescer, né? E aí vai depender o quanto que ela vai durar. Um paradigma dura mais ou menos 20 anos. Um paradigma é uma grande mudança de imaginário coletivo mundial, é uma mudança de mindset, né? E isso acontece globalmente. Uma macro tendência, ela dura mais ou menos uns 5, 6 anos, né? Então, tem uma diferença entre o que é paradigma e o que é tendência, né? A tendência, ela tende a morrer um pouco mais rápido do que um paradigma.
A questão é que a gente precisa viver e sair das paredes ali da organização, do escritório, para a gente poder ver o que está acontecendo no mundo. E hoje existem metodologias que ajudam a gente implementar essa inovação. Nas minhas práticas, eu faço capacitações e treinamentos dentro das empresas, fazendo com que as pessoas aprendam a observar, aprendam a captar esses sinais, a interpretá-los e com uma metodologia gerar insights de inovação. Então, num curto espaço de tempo, mais ou menos uns 2 dias, né, de workshop, de treinamento, de capacitação, as pessoas são capazes de criar projetos de inovação a partir de uma metodologia muito simples. Eu acho que muitas vezes a empresa dentro está viciada num olhar. Então, um olhar externo, seja de qual metodologia for, uma metodologia inovadora, pode ajudar a despertar essa perspectiva, despertar esse olhar. E outra dica é você estar na vida mesmo, né? Se você, por exemplo, não sabe o que criar para o seu consumidor, vai aonde o seu consumidor está, onde que ele está. Vai ver como que ele vive, o que ele gosta, quais são os desejos, né? Não é dentro do escritório que você vai resolver todos os problemas. Claro que alguma parte pode ser resolvida lá, mas é muito importante ter esse contato com a realidade, né? E eu acredito muito, porque faz parte também da minha visão e da minha profissão, de deixar os colaboradores viverem outras experiências. Por exemplo, ir ao cinema, comer uma comida diferente, viajar, ir numa exposição de arte, tudo isso vai ampliando a mente, vai ampliando as perspectivas, né? Então, muitas vezes a gente acha que quanto mais trabalhar, quanto mais horas a gente ficar no escritório, na organização, melhor vai ser. Só que tem uma hora que esgota, né? Então, é importante ter o que o Domenico De Masi, né, o sociólogo, chamava de ócio criativo, que é esse momento de observação e esse momento onde você deixa o mundo entrar em você, para que você possa também absorver esse novo mundo e depois co-criá-lo, né, criar a sua própria realidade. Então, qual que é essa era de transição? Na década de 80, eu digo que a gente vivia uma economia que eu chamo de economia do olho. Por que era a economia do olho? Porque era a economia da visibilidade, do status, da ostentação, da grife, da marca, da publicidade persuasiva. Então, era uma era onde era muito importante, né, a nossa imagem. Tudo tinha a ver com imagem. Tanto é que era muito importante a gente sair todo grifado, né, com os pés à cabeça cheios de logotipo. Os grandes gurus da década de 80 eram os estilistas de moda, porque tinha a ver com a economia do visível. Agora a gente está transitando para outros tipos de valores, né? Qual que é essa economia? Eu chamo de economia da língua. Aí você me pergunta, por que língua, né, Sabina? A língua, ela é uma metáfora de um órgão sensorial. A gente está começando a viver uma economia da experiência, uma economia da sensorialidade, onde não é só importante a visibilidade, mas muito importante a credibilidade, a autenticidade, a transparência, o compartilhamento, a colaboração, a cocriação, a passagem de um modelo individualista para um modelo coletivo. A gente precisa olhar para esse coletivo, tá acontecendo tanta coisa no mundo que mesmo os empreendedores, empresários precisam sair de um modelo individual para poder olhar o que a minha marca, o que a minha empresa pode fazer para o mundo, para melhorar uma qualidade de vida global, né? Não dá mais para a gente olhar só para o próprio umbigo. E quem que representa, né? Quem são os gurus, né, desse novo tempo de transição? São chefes de cozinha. Por isso, tamanho assim a exposição de chefes de cozinha em reality shows, em livros, em publicações de gastronomia, o interesse das pessoas por gastronomia, porque a gastronomia ela é em si a economia da experiência, né? A economia da sensorialidade. E na gastronomia não tem mentira, você come ou você gosta ou você não gosta. Então eu digo que a gente está vivendo hoje um paradigma da transparência involuntária. As coisas você queira ou você não queira, elas vão emergir, elas vão aparecer. Então é muito importante as empresas terem um propósito claro, né, transparente. E através disso, o consumidor, as pessoas se engajam através de valores que são sólidos.
A gente está passando, né, de um paradigma da posse, né, ou seja, de bens materiais, de custo fixo, de sala, de escritório, né, para um paradigma do acesso. Então, se a gente olhar para as empresas mais inovadoras, né, dos nossos tempos, o Uber, né, que é uma empresa que não surgiu há tanto tempo, mas cresceu muito rápido, né, se exponencializou, o que ela tem dentro dela? Ela é uma das maiores empresas de transportes, mas ela não é dona de nenhuma frota de veículos, né? Assim como o Airbnb, por exemplo, né? É uma das maiores empresas de hospedagem, não é dona de nenhum estabelecimento. O que elas têm em comum? Elas não têm posse, elas dão acesso, elas democratizam cada vez mais através da digitalização, né? E através do que a gente chama de desmonetização e desmaterialização. Como que é isso? Há 20 anos atrás, a gente ia fazer uma viagem, né? E eu mesmo, né, passei por essa fase. E o que acontecia? Eu tinha máquina fotográfica, o filme, né, da máquina fotográfica, que tinha 26 poses, 36 poses. A gente precisava posar lá, porque era caríssimo o papel fotográfico, a revelação era mais cara ainda, né? E quando saía tremido, a gente ainda jogava fora, rasgava dinheiro, né? Porque a gente jogava o papel fotográfico fora. Tudo isso foi desmaterializado, tá tudo no nosso celular. E foi desmonetizado, a gente não gasta mais dinheiro com isso. E com essas tecnologias, a gente democratizou. Então, todo mundo, seja de qualquer classe social, se tem um celular melhor ou pior, todo mundo tem acesso a isso, né? Então, as empresas clássicas precisam começar a adotar e internalizar esse modelo da digitalização e dar acesso às pessoas, né? Sair do modelo clássico da posse, dos bens materiais, dos bens físicos, para poder dar acesso a um número maior de pessoas através da tecnologia, desmaterializando muitas coisas e desmonetizando o que não é necessário. Hoje o consumidor ele quer algo que seja único, que seja identitário, que tenha um caráter único, que tenha valores que são únicos, características que sejam únicas. E o Brasil tem muito isso, né? Um país enorme, cheio de regionalismo, cheio de coisas que tem uma identidade muito forte, só que durante muito tempo a gente deixou isso a uma categoria meio folclórica, meio estereotipada, né? Um Brasil estereótipo. Então, qual que é a sacada? É a gente poder olhar para esse caráter único do Brasil e poder universalizar, né? Eu acho que tem vários exemplos, né? A gente tem uma marca, né, de chinelos, né, que todo mundo conhece, que conseguiu se globalizar justamente porque manteve características de DNA brasileiro. Hoje, várias empresas têm departamentos de inovação, de consumer insights, departamentos inteiros que atendem quase que toda a empresa, justamente que são departamentos que olham, ficam olhando para o que está acontecendo de novo no mundo, quais são os novos comportamentos, para onde a gente tem que ir. E isso é uma espécie de um departamento que alimenta os outros, né? Porque ele é um hub, né, de inovação que serve para produto, para comunicação, para estratégia, para marketing, para vendas, né? Então, sem isso, é quase que o pulmão da empresa, né, hoje falar de inovação. Primeiro, poder conhecer, né? Porque muitas empresas, às vezes, estão com os olhos fechados e não conhecem esses comportamentos. Então, a primeira coisa, acho que vamos ver qual é esse novo mundo. Aí se apresenta o novo mundo, abre o olhar, faz com que as pessoas possam abrir essa perspectiva e depois você começar a incorporar, e eu gosto da palavra incorporar porque é dentro mesmo, incorporar em práticas esses comportamentos. Então, assim, como é que você aplica a diversidade, como é que você aplica a sustentabilidade, como é que você aplica uma visão, por exemplo, de mais tecnologia, mais digital dentro da sua empresa e começar a prototipar, botar a mão na massa. Porque é muito importante as empresas entenderem que inovação, ela nasce do erro.
As pessoas acham que inovação nasce do acerto, mas todas as empresas mais inovadoras, elas tiveram que errar muito. Qual que é a única forma de errar? Experimentando, né? Fazendo experimentação. Então, ter uma espécie de um departamento que seja mesmo um laboratório de experimentação, que possa ir experimentando. E é justamente isso. Hoje tem metodologias onde o erro ele pode ser acelerado para que você acerte mais rápido. Então, assim, vamos errar logo para a gente poder acertar mais rápido, né? Então é isso, não colocar o erro como um desastre, um fracasso, mas incluir o erro como parte do processo de aprendizagem. Se você não está ainda aberto para a inovação, se você ainda não entendeu quais são esses comportamentos, acho que é poder trazer alguém do mercado para poder mostrar essa nova perspectiva, despertar, permitir-se ter um primeiro contato com essa nova perspectiva, né? Com todos esses movimentos, e tem profissionais ótimos no mercado que podem despertar esse primeiro olhar. Acho que uma segunda coisa é justamente viver a vida do consumidor e ir para onde o consumidor está e poder estar conectado com esse novo mundo. Então, eu acho que primeiro, não parar de aprender. Acho que isso é super importante, né? Sempre estar buscando ferramentas novas, conhecimentos novos. O que mais tem de novo no mercado? Acho que aprender. Essa é a primeira coisa para estar conectado aí com inovação. Talvez trazer um outro olhar de uma outra pessoa para poder despertar e estar conectado com o mundo de verdade, né? Porque muitas vezes a gente fica na bolha ali da empresa e não consegue ver, né? Então, acho que a primeira coisa é ver, se permitir entrar todo esse mundo novo e começar a experimentar, aplicar. Eu vi isso em algum lugar, vamos tentar mudar um processo e começar a pensar não através de verdades absolutas, porque muitas vezes a gente tem verdades muito absolutas. A gente acha que porque foi assim, sempre tem que ser assim. Peraí, e se fosse de uma maneira diferente? Então tem um momento que é importante, que é o momento do brainstorming, que é assim, deixa vir as ideias mais absurdas que possa vir. Traz toda a sua equipe e fala assim, gente, para resolver esse problema, o que vocês acham? Vamos implodir o sistema. Até isso é válido, de repente é ali a solução mesmo, né? Então deixa vir as ideias mais absurdas e depois ver, tá bom, mas peraí, deixa eu ver quais são os critérios, a parte financeira, aí você começa a aterrissar, mas você não descarta as ideias num primeiro momento, porque muitas vezes a gente já descarta num primeiro momento com preconceitos e julgamentos de que aquilo não vai dar certo. Mas é importante fazer esse trabalho de trazer todas as ideias, mesmo que no primeiro momento elas pareçam assim impossíveis, para depois começar a olhar, peraí, então deixa eu ver aqui, essa daqui, com o custo que eu tenho, com os recursos que eu tenho, será que é viável? Né? E aí vai começando a fazer uma seleção das ideias que são mais viáveis ou não. Então, acho que é isso, deixar, não se apegar a pré-julgamentos. Realmente um assunto interessantíssimo e que vai pautar muitos assuntos em 2019. E olha só, a gente vai para um breve intervalo, você não sai daí que a gente volta rapidinho.
Nós voltamos com o nosso programa CIP em Ação e agora, no nosso quadro Entrevista da Semana, a gente recebe aqui o diretor de serviços da CIP, Daniel Rodrigues, que vai comentar com a gente sobre essa campanha bacanérrima que o Núcleo de Economia Criativa está fazendo, né, Daniel, para fomentar a produção cultural na cidade. Conta pra gente como que é essa campanha, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Carol. Realmente é um momento muito importante, né, para a gente poder fazer essa divulgação, já que a campanha envolve 2 leis principais de incentivo, na verdade 3, né, que é a lei Rouanet e a lei do audiovisual, que elas ajudam a investir, né, as empresas a investirem em projetos culturais a partir da dedução do imposto de renda, e a apuração do imposto de renda vai até o dia 28 agora de dezembro. Tá aí então, já, tá né? aí, é uma oportunidade bacana para os empresários, né, que tiverem apurado lucro e que forem fazer o pagamento da guia de IR, poderem se inteirar para que seja destinado, né, parte desse imposto devido, que vai ser pago de qualquer forma, a um dos projetos do Núcleo de Economia Criativa do Banco de Projetos aqui da CIRP. Então, é uma forma que as empresas contribuem para que os impostos que elas recolhem fiquem na própria cidade e gerem, né, cultura, emprego, renda na própria cidade, eventualmente até retornando mesmo para algum produto, né, de consumo que ela mesma venda, eventualmente. Então, é uma forma de ajudar o desenvolvimento econômico local a partir do fomento à cultura por uma lei que permite esse investimento com o próprio imposto, né? E valorizando também os nossos artistas locais, não é, Daniel? Com certeza. Além dessas 2 do imposto de renda, né, que vai até o dia 28 agora, tem empresas que apuram trimestralmente. Então, o ano que vem o banco continua aberto. Nossa ideia, né, com o Núcleo da Economia Criativa da CIRP é reunir realmente artistas plásticos, artistas das artes visuais, da área de moda, de TI, game. Então, na verdade, a economia criativa é muito pujante. Então, de buscar projetos que possam ser incluídos no banco, que possam ser aprovados pelas leis e que a captação possa ser contínua pelas leis do imposto de renda ao longo de 2019 também. Quem apura trimestralmente pode fazer esse recolhimento ao longo do ano, mas também pela lei de incentivo estadual do PROAC e ICMS. Então, as empresas que recolhem ICMS, elas também podem ajudar os projetos culturais do Banco de Projetos da CIRP com dedução do imposto. Então, é algo que ajuda realmente com que os artistas da cidade, né, com que a área de economia criativa da cidade possa crescer e que todo mundo ganhe com isso, porque a empresa ganha visibilidade, a empresa ganha um viés, né, de apoio cultural, ela ganha um destaque, né, nas produções, ela é mencionada, ela tem a logo dela envolvida com o projeto, e é muito bacana, é um processo muito simples, não é nada muito complexo. A gente acha, né, que tudo do governo tende a ser muito burocrático, então... É isso que eu ia te perguntar, assim, existe uma barreira ainda em relação a isso? Por que é tão difícil, Daniel? Eu acho que é por isso mesmo, a barreira ela é real, realmente tem muitas empresas que não têm vontade, às vezes, de passar pelo processo, por medo mesmo de ser muito trabalhoso e de despender muito tempo para isso, né? Porque, queira ou não, a gente tem as urgências do nosso dia a dia. É verdade. E quando a gente traz algo muito trabalhoso para o dia a dia da empresa, isso pode tirar produtividade, por exemplo. Mas não é o caso. Então, eu mesmo, quando tomei contato com o processo, né, de financiamento via as leis de incentivo, fiquei muito surpreso, positivamente surpreso, de que são processos muito simples, muito ágeis, né? Então, o contador que não conhecer, ou o empresário que não conhecer e quiser conhecer, é uma bandeira hoje da CIRP, por meio do Núcleo da Economia Criativa, da Diretoria de Serviços, trazer essas explicações. Então, a gente pode marcar até uma visita à empresa para falar pessoalmente com o empresário ou com o seu contador, para que todas as dúvidas sejam tiradas, para que essa barreira passe a ser superada, né? Porque muitas vezes é falta da informação, ou do conhecimento, ou de ter feito, né? As empresas que já fazem, elas fazem de forma recorrente. Então, o que mostra que realmente é algo que vale a pena, né? Nós até lançamos esse ano, né? É verdade. O selo. No aniversário da CIRP. Exatamente. A gente aproveitou o aniversário, né, de 98 anos da entidade para fazer esse lançamento, porque o selo é uma forma, o selo Empresa Amiga da Cultura. O selo é uma forma da CIRP se envolver com os seus associados, da CIRP reconhecer os seus associados,
que apoiem os projetos do Núcleo da Economia Criativa da ACIRP. Então, toda empresa que fomentar, né, a cultura por meio das leis de incentivo, apoiando qualquer um dos projetos, nós temos mais de 7 projetos já hoje no nosso banco, vão ser otorgados esse selo gratuitamente. O selo tem validade anual, então ele vai poder explorar da forma que ele desejar esse apoio cultural que a empresa faz. E o selo ajuda também a gente a colocar na rua esse assunto, né? Para que ele não seja um assunto pontual, para que ele seja um assunto recorrente para poder ajudar os empresários a entenderem o processo, ajudar os contadores. E nós fizemos um vídeo de lançamento. Inclusive, vocês podem conferir o vídeo na página da ACIRP. E esse vídeo, ele traz alguns empresários que já investem há alguns anos em cultura por meio das leis de incentivo e que eles, inclusive, recomendam, porque eles fazem, as empresas se beneficiam, né, da divulgação que o marketing, né, acaba proporcionando, sem fazer nenhum investimento direto para isso e, ao mesmo tempo, contribuindo para o desenvolvimento local e para a cultura local. Isso é muito importante. Daniel, o empresário que está em casa nos assistindo, ele quer investir, qual que é o procedimento? O que ele deve fazer? Então, o primeiro passo é entrar em contato conosco aqui na ACIRP, pode ser pelo nosso telefone, que fica no próprio site da ACIRP, ou por e-mail, ou procurar a Marta, que é a nossa coordenadora do Núcleo da Economia Criativa. A Marta vai fazer a ponte comigo ou com algum membro do nosso núcleo para poder agendarmos uma visita. O empresário vai poder vir aqui na ACIRP, ou nós vamos até poder nos deslocar até esse empresário para levar todas as informações dos projetos que nós temos e também dos processos da lei. E também criamos um site, que está na página do Núcleo da Economia Criativa, no site da ACIRP, que direciona para todos os projetos que o Núcleo tem hoje aptos a fazer a captação pelas leis de incentivo. Olha, você de casa já está conferindo aqui o telefone, o site aqui embaixo. Tá tudo certinho, tá escrito então, Daniel, né? Não perca a oportunidade. Esse ano ainda dá tempo, até o dia 28 de dezembro. Escolha o seu projeto que tenha mais a ver com a sua empresa e invista em cultura. É o seu imposto virando arte na nossa cidade. É verdade, valorizando os nossos artistas. Isso mesmo, Carol, muito obrigado. Daniel, muito obrigada pela tua presença. E o ano que vem vamos voltar a falar disso, porque é um assunto importante. A gente vai falar o ano inteiro das várias ações relativas à campanha. Com certeza, agradeço você. Obrigada, Daniel. E você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por todo esse ano aí que nós passamos juntos. Ano que vem a gente está novamente aqui no programa CIP em Ação. A gente se vê na próxima semana. Até lá.